Olá, tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa e venho aqui falar com você que está aí já nos finalmente para o concurso do Ministério Público da União e você vai ter que encarar uma redação, ok? A redação é sobre organização do Ministério Público da União, conforme edital de 2013. E aí, muitos me perguntam, professora, e agora? O que fazer? Quais possíveis temas? Lógico, eu sei qual é o tema da redação? Não, lógico que não. Agora, dentro da organização do Ministério Público da União, o que é possível? Então, vou trazer para você aqui 3 palpites meus, 3 chutes, 3 possibilidades da professora Claudete. Não tenho a menor ideia se um desses 3 palpites vão cair na prova. Tomara que sim, tomara que eu acerte. Mas, independente disso, os 3 são temas da sua prova. Lógico, organização do Ministério Público da União, a LOMPO, é tema da sua prova. Então, se não for questão da prova de redação, vai servir como uma revisão sobre 3 assuntos muito importantes, muito importantes. Vamos ver? Vamos lá? Olha só. Primeiro tema da redação, né? Um possível tema da redação. O poder de investigação criminal do Ministério Público, suas possibilidades e limites legais ao exercício. Poder de investigação criminal é um tema mega, né? Super legal para a redação. E aí, quais são as possibilidades? Quais são os limites deste poder de investigação criminal do Ministério Público? No meu entender, você precisa falar da autonomia funcional, pois o Ministério Público ele é regido pela autonomia funcional. Quer dizer o seguinte, que Ministério Público, é uma instituição que tem executoriedade imediata das suas decisões, que no seu desempenho, face à sua autonomia funcional, ele não precisa se valer de recorrer às outras estruturas para fazer valer sua vontade. Lógico, observados os limites de suas atribuições. Então, por exemplo, um membro do MP poderá requisitar, notificar uma testemunha e, se ela faltar injustificadamente, ele vai requisitar e determinar sua condução coercitiva numa investigação que ele está conduzindo. Isso é possível? Lógico que é. Dentro de um processo judicial, se ele necessitar de uma condução coercitiva da testemunha, aí o presidente do processo é o juiz, aí é uma outra situação. Mas o Ministério Público, ele é dotado de autonomia funcional e aí essa autonomia funcional é a primeira base do poder de investigação criminal do Ministério Público, ok? É lógico que o Ministério Público, a instituição, não pode instaurar e conduzir o inquérito policial. O inquérito policial ele é um procedimento administrativo que é presidido pela autoridade policial, visando colher elementos de convicção, subsídios para entregar a quem? Ao Ministério Público, para que este inicie a ação penal pública, tendo em vista a sua titularidade privativa. O MP é o titular privativo da ação penal pública e quem vai fornecer os elementos de convicção para essa ação penal pública é o inquérito policial. Mas ele é o único caminho? Não, ele não é o único caminho, ok? O inquérito policial, ele é texto constitucional, é corrente majoritária, ele vai ser requisitado, ok? Há tanto a instauração quanto a condução, ou seja, quanto diligências no curso do inquérito policial, tem que ser requisitado ao delegado. Não pode o MP, esse é um limite no seu poder de investigação criminal, não pode o MP, por si só, instaurar e conduzir o inquérito policial. Ok? Agora, quer dizer que o seu poder de investigação criminal
está ali abalado, está ali limitado? Não, não é isso. O MP tem poder de investigação criminal, ele pode, inclusive, paralelo ao inquérito policial, ele ter um procedimento de investigação. Lógico que ele pode, ok? Tanto que tem vários instrumentos de atuação visando aí a elucidação de crimes, visando a elucidação de ilícitos, ok? Entendido? O limite é esse. Não pode instaurar e nem conduzir o inquérito policial. Agora, o poder de investigação criminal pode ser exercido por outros meios. E aí, outro ponto interessante nesse tema é o seguinte: o inquérito policial não pode realmente o MP conduzir, instaurar e conduzir o inquérito policial. Mas, tendo em vista que o inquérito policial tem esse objetivo, né? A finalidade do inquérito policial é o Ministério Público. Lógico que não é a única finalidade, mas é a principal. E aí, face essa conclusão de que inquérito policial é para o MP, tem como resultado a entrega de elementos ao MP, deu a lei ao MP o controle, a função, né, de exercer o controle externo da atividade policial. Ok? Então o poder de investigação criminal alcança essa fiscalização, esse controle externo da atividade policial. Ok? Entendeu? Então são nesse tema, esses 3 tópicos, entendo interessante que você aborde na sua redação. Ok? Certo? E aí nesse desempenho de controle externo da atividade policial, não deixa de acontecer o poder de investigação do MP, ou seja, ele vigiando, ele controlando aquele que está conduzindo o inquérito policial. Para isso, ele tem várias prerrogativas, como livre acesso aos estabelecimentos policiais, prisionais, etc. Ok? Não é um tema legal? Sim, é um bom tema para a redação. Outro tema interessante para a redação é o Conselho Nacional do Ministério Público. Conselho Nacional do Ministério Público foi um órgão criado, é o mais recente. Ele foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, junto com o Conselho Nacional de Justiça. E aí, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele é um órgão que se classifica como um órgão de controle externo. Lá no próprio site do Conselho Nacional você encontra órgão de controle externo. Perceba, ele é um órgão do MP? Sim, ele é um órgão do MP, ele pertence à estrutura nacional do MP, ok? Aí muitos criticam, se ele é um órgão do MP, por que ele é um órgão de controle externo? Perceba um detalhe, ele não é um órgão do MPU, nem do MP dos estados. Ele integra a estrutura nacional do MP. E aí, a sua natureza é um órgão de controle administrativo, ok? Órgão de controle administrativo. E esse órgão, ele se classifica como um órgão de controle externo, primeiro ponto, por conta da sua composição multifacetária. Ou seja, lá na sua composição, 14 membros, nós encontramos vários tipos de juristas. Nós temos lá membros do MP da União, membros do MP dos estados, juízes, advogados e doutrinadores, cidadão de notável conhecimento jurídico, notável saber jurídico, reputação ilibada. Nós temos doutrinadores também. Então nós temos vários tipos de juristas, não só membro do MP. Então, o primeiro ponto de ser classificado como órgão de controle externo é esse, porque na sua composição, na composição do Conselho Nacional, não encontramos só membros do MP, não. Encontramos vários tipos de juristas, chamada composição multifacetária. Esse termo foi utilizado em recente questão da CESP. Outro ponto importante para fundamentar esse controle externo exercido pelo MP é a atuação de controle administrativo, é a natureza, é a sua atuação constitucional, é uma atuação de controle administrativo, financeiro e funcional, principalmente sobre o desempenho dos membros do MP,
Ele é um órgão que não exerce função institucional, não exerce atividade fim e o seu controle não vai incidir, não vai rever função institucional, não vai rever atividade típica de membro do MP, ok? Do órgão de MP, não pode, certo? Então o seu desempenho é administrativo, não exerce função institucional, vai exercer controle administrativo, financeiro e funcional, ok? E aí, esse desempenho, essa atuação constitucional de controle é externo, sabe por quê? Porque não impede, não diminui, não exime o controle interno das estruturas dos chamados vários MPs. Quer dizer o seguinte, que no Ministério Público da União e nos seus 4 ramos, que no Ministério Público de cada estado, nós temos uma estrutura onde nessa estrutura é observado na composição órgãos que possuem competência para o desempenho de controle interno. Então nós temos os conselhos superiores, nós temos as corregedorias. No Conselho Nacional existe a Corregedoria Nacional? Sim. Lá no controle da atividade funcional do membro. Mas essa Corregedoria Nacional diminui e impede o desempenho das corregedorias gerais de cada MP? Não. Então o controle interno já existe, já acontece dentro de cada estrutura do MP, seja do MP dos estados, seja do Ministério Público da União, nos seus 4 ramos, ok? Então é por isso, é mais um motivo de ser considerado o desempenho do Conselho Nacional como um desempenho de controle externo. Lógico, nesse desempenho que é administrativo, mais uma vez, não vai o Conselho Nacional do MP rever atividade típica, não vai rever função institucional, por quê? Por conta da independência funcional, que é um princípio que vai reger atividade fim, atividade típica de todos os membros do Ministério Público, ok? Mas nesse controle administrativo, financeiro e funcional, o Conselho Nacional é órgão que tem possibilidade, inclusive de rever processos administrativos, de rever atos administrativos, inclusive também de aplicar penalidades. Você encontra lá no artigo 130A da Constituição Federal, que é o artigo do Conselho Nacional do Ministério Público, a possibilidade do Conselho Nacional afastar a inamovibilidade do membro, aplicando uma remoção compulsória, uma aposentadoria compulsória ou uma disponibilidade proporcional ao tempo de serviço, todos os 3, remoção, aposentadoria e disponibilidade. Institutos que ali vão ter caráter punitivo, pautado no interesse público. O interesse público vai afastar a inamovibilidade e aí vai exigir a maioria absoluta do Conselho Nacional. E perceba, essa possibilidade de aplicação de tais institutos em caráter punitivo ou outras sanções administrativas exige a maioria absoluta do Conselho Nacional, mas não impede que o Conselho Superior de cada estrutura do Ministério Público também faça a mesma coisa, também aplique uma penalidade, uma sanção administrativa. Percebeu? Ok? Então, outro tema muito legal para a sua prova de redação é o Conselho Nacional do Ministério Público, sua natureza e a sua atuação constitucional. Qual o seu objetivo? Quais são as suas possibilidades, ok? Então, 3 pontos, 4 pontos na realidade, que entendo importante você anotar, você expor na sua redação, se o tema for Conselho Nacional. Mais um tema, Outro tema interessante, sabe o que é? Eleitoral. Função eleitoral do Ministério Público e os princípios institucionais. Por que isso? Porque a função eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, ele existe. Falar assim, o Ministério Público Eleitoral, tá certo? Tá. Agora, o Ministério Público Eleitoral é um ramo do MPU? Não. O Ministério Público Eleitoral é uma estrutura de função,
ok? É uma função. Não possui estrutura própria, visto tratar-se de função de incumbência do Ministério Público Federal. Então perceba, Ministério Público Eleitoral, função eleitoral do Ministério Público, não posso dizer que é um ramo, não posso dizer que tem autonomia, tá errado dizer que tem autonomia, ok? É uma mera função. De quem é essa função? Do Ministério Público Federal. É o Ministério Público Federal que assume a função eleitoral do Ministério Público, ok? Certo? E aí, apesar de ser uma mera função, o legislador deu a ela uma pequena estrutura. Olha lá, recebeu pequena estruturação, fácil desempenho junto às instâncias da Justiça Eleitoral. Aí nós temos o Procurador-Geral Eleitoral, quem é ele mesmo? O PGR. O PGR, Procurador-Geral da República, quando no comando da função eleitoral, o nome dele é Procurador-Geral Eleitoral. É ele que vai atuar junto à instância especial da Justiça Eleitoral, junto ao TSE, podendo delegar. Mas é dele a atribuição de atuar junto ao TSE. Aí nós vamos ter os procuradores regionais eleitorais. Os procuradores regionais eleitorais, eles vão atuar junto à segunda instância da Justiça Eleitoral. É uma função exercida por 2 anos, ok? É admitida uma recondução. Quem é que pode ser procurador regional eleitoral? Um procurador regional da República. Se naquele estado existe procurador regional da República lotado, se em determinado estado tem Tribunal Regional Eleitoral, mas não tem Procurador Regional da República, aí se admite que seja designado como Procurador Regional Eleitoral um membro do MP Federal que esteja atuando lá na primeira instância da Justiça Federal, ou seja, um Procurador da República, desde que ele seja vitalício. Então, Procurador Regional Eleitoral, quem é que vai ser? Um Procurador Regional da República. Se naquele estado não tem, vai ser um regional eleitoral, um procurador da República vitalício designado para tanto. E por último, nós temos o promotor eleitoral, que é o órgão do MP que vai atuar junto à primeira instância da Justiça Eleitoral. O promotor eleitoral, que é bem interessante, porque apesar da função eleitoral ser do MP Federal, nós vamos ter uma atuação do MP local. O MP local, entenda aí como o MP dos estados ou o MP do Distrito Federal, recebeu por delegação de lei a atribuição de ser o quê? De ser o promotor eleitoral. Isso pode? É possível? Face ao princípio da unidade e da indivisibilidade, não há problema algum, desde que a atribuição esteja fixada em lei, fixada em ato normativo, ok? E esse promotor eleitoral vai ser um membro do MP local designado para atuar junto ao juízo incumbido da função eleitoral. Então, o que você percebeu? Que não há, em regra, a designação do promotor local, do promotor eleitoral. Existe a designação do juízo eleitoral. Aí perguntam, quem é o promotor que está trabalhando aí junto com esse juízo eleitoral? Ah, é o doutor fulano de tal. Então, ele é que vai ser o promotor eleitoral, ok? Então, a função eleitoral é do Ministério Público Federal, mas, na primeira instância, essa função é delegada ao Ministério Público dos Estados ou ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Combinado? Então, esses são os tópicos que entendo interessante observar e redigir na função eleitoral do Ministério Público. Espero ter colaborado com o seu sucesso. E aí, tente com consciência e não desanime. Vai aí a minha mensagem. A redação por si só é um desafio. Não desanima não, ok? Respira, se concentra, lembre do que você estudou e aí não permita que um tropeço te tire do caminho. O tropeço é para a gente tentar de novo, levantar, sacudir a poeira e vamos embora. Errou, recomeça.
não pode desanimar, porque para quem não desanima, superação leva ao sucesso. Vai lá no meu site, claudetepessoa.com, lá você tem um contato direto e você fala comigo. Combinado assim? Sucesso para você, boa prova, boa redação e mande notícias. Tchau, tchau!